Atenção, atenção, Cereto News chegando, obrigação, o Corinthians tem obrigação de vencer o Cruzeiro neste domingo, não tem outro resultado para o Timão depois do vexame contra o Remo pela Copa do Brasil, agora é Campeonato Brasileiro e o Corinthians já fez a proposta de renovação, a proposta já está na mesa, proposta de renovação para o Bruno Mendes permanecer no Corinthians. Qual é a escalação do Timão para esse jogo contra o Cruzeiro? Novidades no time? Eu conto tudo para você agora. Cereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, é de graça. Aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários e vou ler os principais comentários ao final do vídeo. Este vídeo é patrocinado pelo Aposta Ganha! É, meus amigos, com o meu link, que eu vou deixar no comentário fixado do canal, você pode ganhar, você ganha R$5 já na primeira aposta. Tem Corinthians e Cruzeiro, você pode apostar em Corinthians e Cruzeiro, vai dar o quê? Vai dar Corinthians ou vai dar Cruzeiro? Olha, essa eu vou dizer pra você, eu tô pessimista em relação a esse jogo, hein? Estou pessimista em relação a esse jogo. Você vai apostar no Corinthians, ou você vai apostar no Cruzeiro, ou você vai apostar no empate? A Aposta Ganha, aposte e com o meu link, tá bom? Com o meu link você ganha R$5 na primeira aposta. Olha, gente, é o seguinte, a minha opinião é a seguinte, aqui tem opinião, aqui tem informação, e aqui eu falo mesmo o que tem que ser falado, entendeu? Na minha opinião é o seguinte, o Corinthians tem a obrigação, nada mais, nada menos do que a obrigação de vencer o Cruzeiro. Poxa, mas é o Cruzeiro que vem do outro lado? Mas não me interessa. Primeiro, o Cruzeiro é um time que está voltando da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Cruzeiro é um time que está cheio de refugos do Corinthians, cheio de ex-jogadores do Corinthians. É Matheus Vital, é Ramiro, sabe, um monte de refugos do Corinthians. O Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro tem um time fraco, né? Viu-se isso no Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro tem um time fraco, e o Corinthians tem a obrigação de vencer o Cruzeiro, até porque teve um vexame contra o Remo no meio de semana pela Copa do Brasil e tem que se recuperar. Agora, o grande problema, quem tem que se virar nessa parada é o Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro não poupou os titulares não botou um time misto para jogar contra o Remo no meio de semana pela Copa do Brasil. Agora ele tem que botar força máxima para jogar contra o Cruzeiro. Aliás, é o seguinte, o Renato Augusto tá fora mais uma vez, claro, tá machucado, o Caetano continua machucado, tá fora, o Rafael Ramos continua machucado, tá fora, o Júnior Moraes continua machucado, tá fora, né? Esses caras, o Rafael Ramos e o Júnior Moraes não jogam mais no Corinthians, né, gente? Não jogam mais no Corinthians. Isso aí é conversinha para boi dormir, de que estão machucados, de que estão em transição e tudo mais. É conversinha para boi dormir. Então, qual seria o time que o Fernando Lázaro vai escalar para esse jogo? Eu vou botar o campinho para você. O Balbuena vai ficar à disposição, mas o provável time do Corinthians é esse aí, ó. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e o Fábio Santos, Rony, Fausto Vera, Giuliano e o Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. A maior dúvida, a grande dúvida é no meio de campo, em relação a se o Adson vai começar jogando, se não vai começar jogando, porque aí o Corinthians teria, volta um pouquinho para cá, Tom, porque daí eu vou explicar direitinho aqui. O Corinthians teria, o Rony vai jogar, o Fausto Vera vai jogar, o Giuliano vai jogar também. Então sobraria uma vaga no meio de campo. Essa vaga ficaria entre o Adson, entre o Maicon,
ou o Paulinho? Adson, Maicon ou Paulinho? O Adson tem perdido espaço com o Fernando Lázaro. O Maicon foi muito mal contra o Remo, tomou um baile jogando de primeiro volante contra o Remo. Foi o pior jogador em campo, né? Eu espero, do fundo do meu coração, que o Fernando Lázaro não premie o Maicon botando ele para jogar. Ele foi o pior jogador em campo contra o Remo. Era só o que faltava ele jogar de novo. E aí a terceira opção, o Paulinho também foi muito mal, mas muito mal contra o Remo. O Adson foi substituído no intervalo, mas imagino que o Adson vai começar jogando. De repente, será que pode pintar uma surpresa como o Christian Barletta? O Christian Barletta poderia ser uma das surpresas do Corinthians, enfim, está relacionado para o jogo. Aliás, os relacionados para o jogo, você vê que o Christian Barletta, ele apareceu, ele está como destaque entre os relacionados. Ó, goleiros, Carlos Miguel, Cássio, Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu. Zagueiros, Balbuena, Bruno Mendes, o Gil e o Murilo. Meio-campistas, Cantígio, Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e o Rony. Atacantes, Adson, Christian Barletta, Pedro, Roger Guedes, Romero e Yuri Alberto. Será que o Pedro começa jogando também de novo? Porque no intervalo, no jogo contra o Remo, o Pedro foi o melhor jogador no primeiro tempo e ele tirou o Pedro, né? Então, será que o Pedro aparece como titular? Será que o Christian Barletta aparece como titular? Mas eu estou apostando na seguinte formação, que é essa que eu vou colocar mais uma vez para vocês aí na tela, que é aquela formação mais parecida com o time que jogou contra o Liverpool no Uruguai e venceu pelo placar de 3-0. O Cássio, o Fagner, o Bruno Mendes, o Gil e o Fábio Santos, o Rony, o Juliano e o Fausto Vera, e o Adson, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Deve ser essa formação, com a dúvida ali se o Adson começa jogando ou não começa jogando. O Fernando Lázaro, que entra em campo muito pressionado. Já tem gente no Parque São Jorge pressionando o Fernando Lázaro. Volta para cá, que eu quero falar isso também com detalhes. Já tem gente no Parque São Jorge, muita gente no Parque São Jorge, pressionando o Duílio Monteiro Alves para mandar embora o Fernando Lázaro. Aliás, eu também acho que tem que mandar embora o Fernando Lázaro, eu já tenho falado aqui, né? Acho que tem que mandar embora o Fernando Lázaro e acho que tem que contratar um técnico de peso. Parte dos conselheiros que estão pressionando o Duílio Monteiro Alves, parte quer a contratação do Tite, né? E parte quer a contratação do Dorival Júnior. O Dorival Júnior seria uma contratação mais fácil de ser feita nesse momento, porque o Tite está no ano sabático, tá. Agora existe uma possibilidade também do Tite retornar com o Fernando Lázaro sendo o auxiliar técnico. De qualquer maneira, o Duílio Monteiro Alves não quer demitir o Fernando Lázaro. Não quer demitir, pelo menos até a possibilidade da janela no meio do ano aí, dele tentar trazer alguns reforços, reforçar a equipe. Entende o Duílio Monteiro Alves que o problema não é o técnico, que o problema está no elenco, que o elenco faltam algumas peças carentes no elenco e que o time perdeu demais, sobretudo com a saída do Renato Augusto. Mas quem vai decidir isso de verdade vai ser a arquibancada. A arquibancada é que vai decidir se o Corinthians, se o Fernando Lázaro vai continuar ou não vai continuar, porque ninguém resiste ao grito da arquibancada. A torcida do Corinthians é que manda prender e que manda soltar, né? É ela que vai resolver se o técnico do Corinthians, se o Fernando Lázaro vai continuar como técnico do Corinthians ou não. Olha, a boa notícia para o torcedor corintiano nesse momento é que o Corinthians já fez uma proposta para a renovação de contrato para o Bruno Mendes. Finalmente, o Corinthians sentou-se com o empresário, né? Os diretores do Corinthians se reuniram com os empresários do Bruno Mendes. Cadê o Bruno Mendes aí? Né? Os diretores do Corinthians se reuniram com o empresário do Bruno Mendes, ambos, e fizeram uma proposta de renovação de contrato. A proposta é aquela que eu tenho falado já há algum tempo. Não tem o Bruno Mendes aí? A proposta já é aquela que eu tenho falado há algum tempo. O Corinthians oferece
3 anos de contrato, 3 temporadas, 3 anos de contrato. 1, 2, 3. Aí tá aí o Bruno Mendes. 1, 2, 3. 3 anos de contrato e vai dobrar o salário dele, tá? Vai dobrar o salário dele. Acontece que essa foi a proposta. Os empresários gostariam de ganhar um pouco mais. A informação é que o empresário do Bruno Mendes, essa informação foi desmentida pelo Alessandro. O Alessandro chegou a dar uma entrevista falando sobre isso, que não teve nada disso, tal, mas a informação é que os empresários do Bruno Mendes pediram algo em torno de 800 mil reais. O Alessandro disse que não tem nada disso. O Corinthians fez uma proposta e já entende que a proposta é bem alta, porque já dobra o valor do salário do Bruno Mendes, que o Bruno Mendes ganhava, e estica o contrato por 3 anos, dá uma estabilidade de 3 anos. Bom, agora a proposta está na mão dos empresários, provavelmente vai haver uma contraproposta, é assim que funciona as negociações, tem proposta e tem contraproposta, mas muito provavelmente agora está perto de um acerto, porque o próprio Bruno Mendes já disse que quer permanecer no Corinthians e o Corinthians quer que o Bruno Mendes permaneça, tanto é que o Bruno Mendes nesse momento é titular absoluto do Corinthians. O Balbuena voltou, o Balbuena tinha ficado de fora do último jogo porque descansou o Balbuena do último jogo, mas mesmo voltando, o Bruno Mendes será o titular amanhã contra o Cruzeiro. Deixa eu ler os comentários, porque eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto, você que nos escreve, você que participa, você que interage conosco. Wilson Smith, com esse futebolzinho e essa diretoria, estamos a passos largos rumo à segundona. As pessoas que estão no Corinthians não têm vergonha na cara. Esse pseudo técnico acha que estamos em condições de poupar jogadores que estavam há mais de um mês sem jogar. Lamentável, lamentável mesmo, Wilson Smith, concordo contigo. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Alan Vilas Boas. Devendo 67 milhões de direito de imagem para vários jogadores, complica ainda mais. Tenho pena do Lázaro, pois foi seduzido por algo que qualquer um com o nível de conhecimento que sabe ter, mas sendo adulto não aceitaria tal empreitada, já que a infantil e fraca diretoria não tem coragem, pois qualquer técnico que venha e que seja normal terá que afastar muitos jogadores. O próximo comentário... Quem participa conosco? O Robson. Enquanto o Flamengo anuncia Sampaoli, nós vamos de estagiário. Estamos correndo sério risco do ano que vem vermos o Timão na Série B. Cereto, se o Corinthians perder os próximos 2 ou 3 jogos e o Fernando Lázaro sair, o Corinthians tem a obrigação de trazer o Dorival Júnior. Tá dizendo aqui o Antônio Roberto Jardim. Obrigado pelo carinho da audiência. Próximo comentário do Antônio Meneghello. Boa tarde, Cereto. Boa tarde, bom dia, boa noite. Está muito parecido com a teimosia do Duílio na época do Silvinho. Esperou até não aguentar mais. Aí já era tarde e o ano foi pro saco. É verdade, parece filme repetido. O Márcio Ramos, o que o Lázaro fez na quarta-feira foi ridículo. Jogo em Belém sem alguém marcador no meio de campo. Infelizmente não tem como. O Lázaro precisa ser trocado. Muito bem, o próximo comentário é o seu, você viu, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Faça o seu comentário, deixe o seu comentário, faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, porque é de grátis. E de graça até injeção na testa, de graça até ônibus errado. É de graça, você não paga nada para ser inscrito aqui no canal do Cereto e tem muita gente nova chegando. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E me segue lá nas redes sociais, no @CardosCereto no Twitter, @CardosCereto no Instagram e cardos.cereto no Kawaii também no TikTok. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Corinthians, é obrigação a vitória amanhã, hein? É obrigação a vitória sobre o Cruzeiro nesse domingo. Raça Timão, você é tradição. E presta atenção no serviço, Fernando Lázaro. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.